Se nós colocarmos o nosso ensinamento, a nossa prática junto com as nossas crianças e adultos, no contexto da luta latino-americana para ampliar o direito de expressão, presente na Carta dos Direitos Humanos e presente na luta dos reporteiros populares da Bolívia, por exemplo, nós estaremos contribuindo para mudanças no eixo da educomunicação. Portanto, o nosso curso, ao trabalhar o conceito de vídeo para todos, está discutindo a partir de que referencial esse vídeo chegará a todos. E a nossa proposta é que o referencial seja a herança que recebemos dos nossos lutadores, dos nossos educomunicadores de décadas passadas, no sentido de colocar essa produção e esse ensinamento na perspectiva desta luta social pelo direito pleno e total da expressão, a partir da perspectiva do cumprimento dos direitos humanos, o principal do qual é o próprio direito de expressão. Então estamos imaginando que, quem sabe, tudo isso vocês já estejam fazendo. O importante é que, ao fazerem, sistematizem o que estão fazendo, socializem o que estão fazendo, porque a construção de práticas alternativas, educomunicativas, quando elas se multiplicam, elas vão ampliando também o espaço de diálogo social em torno de um novo modelo, para que não tenhamos apenas exclusivamente o modelo que o mercado nos dá e possamos criar novos modelos. É uma forma de nós podermos estar, por exemplo, participando da grande discussão em torno de políticas de comunicação no país. Dando continuidade à nossa conversa, eu gostaria agora de pontuar alguns conceitos próprios do chamado campo da educomunicação. O primeiro desse conceito, nós denominamos como ecossistema comunicativo. Quando pensamos em comunicação e definimos comunicação, por exemplo, vamos buscar a definição de comunicação num dicionário. E sempre se fala, hegemonicamente se fala, que comunicação é a transmissão de uma informação, de uma mensagem, de um polo a outro. O produtor, o receptor, um canal no meio, a codificação, a decodificação, o feedback. São formas de ver a comunicação numa perspectiva que nós chamamos de funcionalista. Isto é, existe a função de quem emite, a função de quem recebe, a função do canal, a função do código, a semiótica, e a função da decodificação, a partir das representações que as pessoas têm, o entendimento que elas têm desse universo, capta-se isso através do feedback para retomar a mensagem quando se quer, por exemplo, persuadir alguém sobre algum produto, alguma ideia, assim por diante. Então, esse é o esquema que funciona, que permite o funcionamento da comunicação. Porém, a nossa proposta é apresentar um outro conceito chamado ecossistema comunicativo. Quando falamos em ecossistema, nós estamos naturalmente pensando em ecologia, nós estamos pensando em vida, nós estamos pensando em relações dentro de determinado espaço. No caso, espaços físicos e espaços virtuais. Nós estamos imaginando que em determinado território, seja esse território uma cidade, um bairro, uma rua, uma família, seja esse território, o ciberespaço. Pessoas estão em relacionamento. E a pergunta vai ser, no caso, qual é o grau de liberdade que essas pessoas têm, como o fluxo de comunicação se estabelece entre elas, até que ponto alguém manipula alguém nesse tratamento de informação, circulação de informação. O ecossistema pode ser árido ou pode ser muito rico. Quando nós falamos de ecossistema ambiental e nós olhamos para o deserto do Saara ou o deserto de Atacama, nós vamos encontrar ali um ambiente muito árido,
em que o ser humano tem muita dificuldade de sobreviver. Claro que vai existir gente circulando, buscando oásis naquele espaço. Porém, nós sabemos que somente determinadas espécies, animais, vão conseguir sobreviver de forma adequada naquele espaço árido. Quando falamos de ecossistema comunicativo, nós podemos encontrar também ecossistemas comunicativos áridos, em que existem poucas possibilidades de expressão, isto é, o controle é de tal forma absoluto sobre os que estão envolvidos naquele espaço, que dificilmente alguém imagina a hipótese de sobressair, de falar, de se expressar. E ecossistemas ricos. Claro que alguns são muito abafados, como numa floresta equatorial, muito quente, muito úmido. Não é? Bom, claro, cada ecossistema será diferente do outro. De qualquer forma, quando falamos de educomunicação, nós estamos falando não exatamente de um emissor emitindo para um receptor, porém de pessoas convivendo num ecossistema comunicativo. E a meta é tornar esse ecossistema o mais rico possível, o mais propiciador possível de expressões. E aí vai entrar um segundo conceito chamado coeficiente comunicativo. O coeficiente comunicativo, o conceito de coeficiente, é um conceito que tem uma similitude com algo quantitativo. Isto é, um coeficiente seria 20%, 30%, 50%. Na verdade, quando falamos de coeficiente, nós estamos usando uma expressão figurativa de valor. E essa questão figurativa de valor significaria o seguinte: o quanto cada um no ecossistema tem condições de expressão, o que cada um tem como capacidade ou como maneira, o que cada um tem como barganha, isto é, qual é a capacidade de cada um de dizer o que quer, como quer, da maneira como acha interessante. E como a fala de cada um pode contribuir para ampliar a fala dos outros. E a educomunicação apresenta uma proposta que é a seguinte: para medir o coeficiente comunicativo de alguém é observar o quanto esse alguém abre espaço para que outros se comuniquem. Na verdade, nós não estamos falando aqui de um emissor com grande potencial de emitir. Nós estamos falando aqui de alguém com capacidade de permitir que outros cresçam e falem o que acham que têm que falar. O educomunicador, portanto, é alguém que fala, sim, mas especialmente alguém que propicia que o coeficiente comunicativo dos outros amplie, aumente. E nesse sentido que a meta de um ecossistema comunicativo, na educomunicação, é termos interlocutores com grande coeficiente comunicativo. No caso, nós temos que imaginar que a comunicação estabelecida é uma comunicação de adultos para o restante da população.